As mãos do Padre que traçam sobre nós o sinal da cruz estão as próprias mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, apagando os nossos pecados e ressuscitando as nossas almas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Eu peço o seu joinha, o seu like, isso nos ajuda muito aqui no canal. Também, se é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos aqui de reflexão ou de oração no canal, para que você fique sabendo e acompanhe conosco, além de deixar aí nos comentários o seu pedido de oração, a sua intenção, para que nós rezemos por você. Nós estamos na série do Flores da Eucaristia. Aqui nós fazemos reflexões, meditações sobre a vida católica, sobre a vida cristã, sobre a vida eucarística, sobre a vida em Jesus Cristo. E assim, auxiliados por São Pedro, Julião e Mar, através dos seus escritos, dos seus ensinamentos, nós tentamos conformar as nossas vidas a Jesus Eucarístico, nós tentamos ser melhores adoradores, nós tentamos fazer melhores serviços a nosso Senhor com a nossa vida. São Pedro Julião tem nos falado muito sobre a Igreja, sobre os ensinos da Santa Igreja, sobre o sacerdócio, e hoje mais uma vez ele fala sobre o Padre. Olha como que São Pedro Julião começa a nossa reflexão de hoje. Vejam só. O sacerdote prolonga a missão do Salvador sobre a terra. Do altar, continua e rematam o sacrifício do Calvário, aplicando às almas os frutos divinos da salvação. Isso aqui é muito interessante, irmãos. O sacerdote prolonga a missão de Jesus Cristo na terra. Santo Tomás, ele diz o seguinte a respeito disso que nós acabamos de ouvir de São Pedro Julião. Claro que não é comentando, a São Pedro Julião, até porque Santo Tomás ele é anterior a São Pedro Julião, mas sobre o mesmo assunto, Ele diz o seguinte: o efeito que a paixão de Cristo realizou no mundo, este sacramento, ou seja, o sacramento da Eucaristia, também realiza no homem. Então aqui nós já podemos entender um pouco mais. Tudo aquilo que nós ganhamos lá na paixão de Cristo, tudo aquilo que nós herdamos pela paixão, pela crucifixão, pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também ganhamos, nós também herdamos na Eucaristia. Por quê? Bom, primeiro que a Santa Missa, como você já sabe, é a atualização do mesmo e único sacrifício de nosso Senhor. Segundo, porque na Eucaristia é Jesus quem está presente. Ali na Eucaristia nós vemos de fato Jesus Cristo todo inteiro ali, e é Ele quem opera tudo. E terceiro, por conta do sacerdote, porque o Padre, imbuído da autoridade de Cristo, agindo na pessoa de Cristo, é quem, ao obedecer o mandato do próprio Jesus Cristo que disse: "Fazei isto em memória de mim", ele continua a missão do próprio Senhor, a missão do próprio Salvador. Então, o Jesus Cristo, que lá na última ceia disse: "Fazei isto em memória de mim". Fazer isto em memória de mim. Deu essa missão aos apóstolos, e os apóstolos passaram aos bispos, seus sucessores, que passaram também aos padres, enfim, ao sacerdote. E aí nós temos a Igreja viva, desde nosso Senhor Jesus Cristo, e é dessa mesma Igreja que nós participamos, seguindo a mesma tradição, a mesma palavra de Deus, comungando o mesmo Cristo. E tudo isso graças às mãos e às vozes dos padres, dos sacerdotes, que trazem Jesus Cristo para o altar,
que trazem Jesus Cristo na Eucaristia para cada um de nós, os fiéis. Louvado seja Deus pela vida dos padres, louvado seja Deus pela vocação sacerdotal. Continuemos, irmãos. No confessionário, o sacerdote purifica as almas no sangue de Jesus Cristo, gerando-as à santidade de seu amor. Irmãos, vocês percebem como que isso é lindo, como que isso é belo? Deus precisa de nós? Não precisa. Nós acrescentamos alguma coisa à glória, à grandeza de nosso Senhor, à grandeza de Deus? Também não. Deus é Deus e Ele é suficiente a si mesmo. Deus é Deus. Pronto, acabou. Só que vejam só, irmãos. Deus, Ele quis precisar do ser humano. Deus quis precisar do homem, precisar de cada um de nós para a obra da redenção também em nós. Nós vimos isso há alguns dias. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, vindo na Eucaristia, Ele se submete às palavras de um homem, de um ser humano. Porque se não for assim, Jesus Cristo não se faz na Eucaristia. Jesus Cristo obedece à voz de um ser humano, claro, ordenado, um ser humano padre, mas obedece à voz de um ser humano que é falho, que é pecador, que não é perfeito. E assim, quando o padre diz com intenção, isto é meu corpo, isto é meu sangue, Jesus Cristo de fato se faz ali na Eucaristia. Então, o próprio Senhor, nosso Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo quis precisar do ser humano para que a obra da redenção continuasse a ser realizada em nossas vidas. O Padre Paulo Ricardo, em um artigo que ele fala sobre isso, sobre Deus se utilizar de nós, sobre Deus precisar de nós, ele dá aqui alguns outros exemplos. O Padre Paulo diz o seguinte: Deus usou Maria para trazer seu filho ao mundo. Usou os apóstolos para transmitir seus ensinamentos às nações. E ainda hoje usa as mãos dos bispos e sacerdotes, que são sucessores dos 12 apóstolos, para trazer a sua presença e o seu perdão aos fiéis. Percebem? Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo pelo ventre de Maria. Para que a palavra de Deus chegasse até nós no tempo presente, foi necessário os ensinamentos, a doutrina e a transmissão dos apóstolos e dos bispos que são seus sucessores. Para a ordenação de padres é necessário que um bispo os ordene. Para que Jesus Cristo se faça na Eucaristia, nós já vimos isso, é necessário que haja um ministro ordenado, um sacerdote, para que o mistério da encarnação aconteça ali na Eucaristia. E também para o perdão dos nossos pecados, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu um padre. Ele quis que fosse através do ministério ordenado do sacerdócio que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, das nossas culpas. Agora, de onde que vem isso? De onde que nós estamos tirando que Jesus escolheu um padre para perdoar os nossos pecados? O próprio Senhor nos disse isso. Está na Escritura, está na Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Percebem? É Jesus Cristo quem dá o mandato. Assim como nosso Senhor disse, fazei isto em memória de mim, Ele diz aqui, aos apóstolos e também aos sacerdotes, é claro. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E a quem não perdoarem, não serão perdoados. A autoridade sacerdotal vem do sacerdócio do próprio Senhor Jesus Cristo. E para que nós entendamos um pouco melhor, o próprio Padre Paulo, aqui nesse artigo, ele diz o seguinte: nas mãos sacerdotais que traçam sobre nós o sinal da cruz estão as próprias mãos chagadas do Redentor, apagando os nossos pecados e ressuscitando as nossas almas. Que maravilha isso! Nas mãos do sacerdote que traçam sobre nós o sinal da cruz estão as próprias mãos chagadas de Jesus Cristo. E aí nós voltamos ao texto de São Pedro Julião. É por isso que ele diz que no confessionário o sacerdote purifica as almas no sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus Cristo. São as mesmas mãos, as mãos chagadas, as mãos embebidas do próprio sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o perdão. Quando nós recorremos ao sacramento da conciliação, sacramento da reconciliação, da confissão, para ter os nossos pecados perdoados e a nossa amizade com o Senhor restabelecida. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem nos perdoa através do Padre. Por isso que o Padre age na pessoa do Cristo.
Olha que maravilha isso, irmãos. E continua São Pedro Julião. No púlpito, anuncia a verdade, o evangelho de amor. Faz com que se projetem sobre as almas os raios desse sol divino que ilumina e fecunda o homem de boa vontade. Então, na pregação do evangelho, o padre anuncia a verdade, anuncia o amor. E, irmãos, a pregação do evangelho de fato ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminhar. São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz isso. Olha como que São Paulo se refere à pregação, como que ele cita a pregação, como ele nos ensina sobre a importância da pregação a nós, aos cristãos, aos católicos. Ele diz aos Romanos: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Ou seja, como alguém vai fazer alguma súplica ao céu se não tem fé? Se não acredita? Como alguém vai recorrer a Deus se não tem fé no mesmo Deus? Agora, e aí ele vai além, né? Mas como ter fé se não houver a pregação de Jesus Cristo? Como que eles terão fé se nunca ouviram falar em Jesus Cristo? E aí mais, como ouvirão falar se nunca houver quem pregue? Então percebem a importância da pregação? E aí continua São Paulo, versículo 15 do capítulo 10. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então aqui os padres, anunciando o evangelho, levam a fé, infundem a fé, que é dom do Espírito Santo, no coração dos fiéis. Se acende de novo a chama em nossos corações através da pregação. E quem melhor do que o sacerdote, quem melhor do que o verdadeiro ministro da palavra para nos trazer o amor e a verdade de Jesus Cristo? Faz parte da missão do sacerdote. É por isso que São Pedro Julião disse: no púlpito o padre anuncia a verdade, o evangelho de amor. Faz com que se projetem sobre as almas os raios desse sol divino que ilumina e fecunda os homens de boa vontade. Que maravilha! Mais uma vez, louvado seja Deus pelo sacerdócio, pela vida dos santos padres. São Pedro Julião ainda diz o seguinte: ao pé do tabernáculo, adora o seu Deus oculto por amor, como fazem os anjos na glória. Intercede aí por seu povo, pois que é o poderoso medianeiro entre Deus e o pobre pecador. No mundo, o sacerdote é o amigo do pobre, o consolador nato do aflito, do enfermo, o pai de todos. É o homem de Deus. É o homem de Deus. Irmãos, um padre adorador, um padre que ama de verdade a Jesus presente na Eucaristia, ele se conforma ao próprio Cristo. E assim, se conformando a Cristo, ele ama aos pobres. Ele ama os seus fiéis. Ele reza pelos seus fiéis. Ele se faz essa ponte. Ele faz essa ponte de intercessão, de súplica, de reza por todo o seu povo, por todo o seu rebanho. Um padre adorador, um padre que ama Jesus Cristo, ele age dessa forma porque foi o que o próprio Senhor fez. Irmãos, Jesus Cristo nos ama em nossa pobreza. Jesus Cristo nos ama em nossa pequenez. Ele não nos deixa quando nós somos necessitados. Ele não nos deixa quando nós precisamos dele, quando nós precisamos da sua graça, do seu perdão. Enfim, nosso Senhor não nos deixa desamparados. Assim, um padre que caminha na santidade, um padre que ama Jesus Cristo, um padre que tem de fato vida eucarística, que se entrega na Eucaristia, ele realiza essa obra também no seu povo fiel, no seu povo que quer seguir a Jesus Cristo. Ele ampara, ele reza, ele suporta, ele ajuda os seus, aqueles que o próprio Senhor confiou em suas mãos, colocou em suas mãos, para que esse padre seja o diretor espiritual, para que esse padre seja o pai na fé. Os nossos sacerdotes são nossos pais na fé, aqueles que nos ajudam a caminhar no seguimento de Jesus Cristo. E por fim, São Pedro Julião ainda diz o seguinte: Jesus Cristo ama o seu sacerdote e lhe prodigaliza as suas graças, os seus favores. A águia voa com mais força e facilidade do que a pequenina ave. Sua força está nas asas. Irmãos, a força do sacerdote está no régio amor de Jesus Cristo, seu mestre. A força do sacerdote, como diz São Pedro Julião, está no régio
amor de Jesus Cristo, seu Mestre. É o amor de Cristo quem o protege, é o amor de Cristo quem o sustenta, é o amor de Cristo que faz com que o Padre vença as suas fragilidades e se conforme ao próprio Senhor. É o amor de Cristo que faz com que um Padre seja santo, é o amor de Cristo que faz com que o Padre suporte as tentações, as provações que advêm do seu estado de vida. É o amor que Jesus Cristo tem pelo seu sacerdote que o protege e que o faz ser santo. Jesus Cristo ama o seu Padre, Jesus Cristo ama o seu sacerdote e derrama sobre ele as mais infinitas graças, os mais infinitos favores. Porque nós sabemos, não é fácil, mas o Senhor Jesus Cristo com o seu amor sustenta os sacerdotes. E ele precisa também das nossas orações, das orações dos fiéis. Por isso rezemos pelos nossos padres. Rezemos por aqueles que nós conhecemos, rezemos pelos mais necessitados, por aqueles que estão sofrendo perseguições, rezemos pelos nossos padres, sobretudo pela santificação do clero, pela santidade do clero. E sendo a Virgem Maria, aquela que tem como o sacerdote seus filhos prediletos, peçamos a ela esse auxílio. Rezemos pelos nossos padres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Faça ainda hoje uma súplica pelo padre que te batizou, pelo padre que te deu a primeira comunhão, pelo bispo que te crismou, enfim, por aqueles sacerdotes que fazem parte da sua vida. Lembrem-se deles, pensem no nome deles, na vida deles e façam uma oração, façam uma súplica pelos padres que necessitam da sua e da minha oração, tá certo? Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais vídeos aqui no Reflexos Católicos. Eu espero por você. Deixe aí o seu joinha, também a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos, deixe a sua intenção nos comentários para que nós possamos fortalecer nossa rede de intercessão aqui no Reflexos Católicos. Até amanhã, se Deus quiser.